Então, pessoal, bem-vindos a mais uma sala, mais uma aula nossa aqui do nosso workshop. Hoje a gente vai ter aula com o professor Guilherme Klafke, ele é professor na FGV e é um especialista em docência, em questões de ensino, em formas de ensino, né, metodologias de ensino, e vai falar um pouco para a gente sobre métodos de avaliação, que eu acho que é bem importante também, em qualquer momento, mas talvez sobretudo nesse momento, né, sobre como talvez avaliar remotamente. Professor, então, fica à vontade, a palavra é sua, e passa a palavra para o senhor, então. Obrigado, Isadora. Em primeiro lugar, queria agradecer novamente ao IDP pelo convite, né? É o segundo workshop, então eu tive a honra também de estar aqui no primeiro, e agradeço bastante aí pelo convite. Significa que o primeiro deu certo em alguma medida, se eu fui chamada para o segundo, e eu estou muito feliz. Oi, Mayara, tudo bom? Tatiana? E eu estou muito feliz de poder vir falar sobre uma coisa que eu gosto de discutir internamente aqui, que é a avaliação. Eu tenho várias conversas com a Marina, enfim, a gente fica discutindo porque alguns gostam mais de avaliação do que outros, do tema, né? Então, eu vim trazer eu resolvi trazer mais relatos de experiência, o que eu faço, e trazer ideias para inspirar. Eu até perguntei, né, qual era o sistema de aprendizagem que vocês usavam, então eu vou tentar mesclar um pouco disso, porque eu não uso o Canvas, então eu vou tentar mostrar algumas coisas e ver se vocês já utilizam isso para mostrar para os demais. E aí eu vou compartilhar aqui a minha tela. O que eu trago, né? O meu roteiro aqui tem 4 pontos. Primeiro, uma mensagem que eu acho importante para esse momento, depois a ideia de construção de matriz de avaliação, e eu vou gastar muito tempo nos exemplos práticos para inspirar. E aí a gente trabalha com o debate final, perguntas e respostas, e por aí vai. Primeiro, com a mensagem importante, tá? Eu trago aqui uma cena do filme do Predador, né? Porque o Schwarzenegger está lutando para sobreviver. E eu acho que isso mostra um pouco do que é o nosso dia a dia hoje, desde março do ano passado, que é um conjunto de professores lutando para sobreviver, conseguir dar conta das coisas, e se tudo der certo, passar por isso sem que o vírus te veja, e se o vírus te ver, sem que você tenha algum problema por causa disso. A gente está lidando com uma realidade que é muito complexa, muito delicada, cada pessoa é um microcosmos, né? Então, você está aqui dando aula com os seus filhos ali atrás, e aí, de repente, você virou professora, professor de ensino básico com ensino superior, mais um trabalho, se você também trabalha fora, né, da universidade, se você tem alguma outra função. E pior para quem fica com o terceiro turno, muitas vezes, né, que ainda tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos e por aí vai. Então, como professores, a gente está tentando sobreviver com isso, e os alunos também estão tentando sobreviver, né? E aí, quando a gente fala em sobrevivência para os alunos, a gente fala, claro, em avaliação, porque o maior indicador de sobrevivência dos alunos é conseguir passar de ano para eles, pelo menos, né? No curso. Então, pensar que algumas pessoas têm a possibilidade de assistir a aula participando sem cair e fazer isso de uma forma tranquila, enquanto outras pessoas não conseguem, mostra um pouco do desafio da avaliação e do desafio da sobrevivência de todo mundo aqui. Então, a mensagem é: a gente está surfando nessa onda de frio agora, né? Mas a gente está surfando nessa avalanche que tomou a gente, que está nos trazendo a pensar tudo isso, num momento em que a gente se sente tentando atravessar esse momento com essa coisa devagar de você, putz, essa pandemia que nunca acaba, e aí a gente acha que o semestre vai começar presencial, e aí o semestre não começa presencial, e aí começa remoto, e por aí vai. Então, eu acho que todo mundo está sofrendo um pouco com isso.
E o que eu proponho aqui é, vamos tentar se ajudar, vamos tentar dar suporte um para o outro, trocar essas dicas, né, para a gente conseguir escalar esse momento e conseguir passar por isso com um pouco mais de profissionalismo, né, mas também com um pouco mais de leveza, que eu acho que é extremamente importante. Dita essa mensagem, que eu acho que é uma mensagem que tem que estar como pano de fundo da discussão sobre avaliação. O que que a gente está falando quando a gente está falando de avaliação, né? Então, o José Garcês Girardi, que é um professor aqui da Escola de Direito da GV, ele traz a ideia de que avaliar significa dar valor para alguma coisa, dizer o valor que alguma coisa tem para você. Quando eu avalio uma joia, quando eu avalio a qualidade de uma obra de arte, quando eu avalio a Rebeca de Andrade ganhando a prata e recebendo aí a primeira medalha da ginástica olímpica feminina, e a gente tem a diferença lá da primeira e segunda colocada é 0,140, a gente está se questionando qual é o valor que aqueles jurados deram para aqueles movimentos junto com aquela música e por aí vai. E como a gente viu com o Medina e a reclamação dele nas Olimpíadas, né? Esse julgamento pode ser muito subjetivo. E aí o pessoal colocou lado a lado a manobra do Medina e a manobra do japonês lá na semifinal, e as duas são muito parecidas. E um recebeu 7 e pouco e o outro recebeu 9,33. Por quê? O que, que os juízes deram de valor, de diferença ali, né? Então, significa dar valor. E quando a gente está falando de avaliação para os nossos alunos, a gente traz no início do semestre uma informação extremamente importante para eles. É uma informação sobre o que eu dou valor no meu curso. Quando a gente tem uma prova no final do semestre, e essa prova é uma prova de memorização, o que eu transmito para os meus alunos é: eu estou valorizando que você memorize e reproduza conteúdos que eu passei ao longo do semestre. E assim, eu falo com conforto, porque eu era um excelente aluno na graduação, e muito desse excelente aluno era porque eu sabia lidar com as provas. E eu sabia que as provas eram reprodução do conteúdo dos cadernos. E eu fazia bons cadernos. Inclusive, um caderno meu de 2008 é usado até hoje pelos alunos. Então, isso dá um pouco da medida, né? A gente tinha um grupo que fazia o caderno, então eu anotava tudo que o professor falava, os meus colegas faziam um complemento com livros do curso, e a gente tinha lá um caderno que hoje a gente poderia até publicar como cadernos de, de textos, violando os direitos autorais do professor, claro. Mas o que eu estou trazendo aqui? A minha forma de estudar era fazer o caderno. Então, em tese, logo quando eu chegava em casa que eu fazia o caderno, eu estava consolidando o que o professor falou em aula, e depois, 1 ou 2 dias antes da prova, a gente fazia os pontos da matéria para facilitar decorar. E eu, inclusive, tive uma história muito chocante com um professor meu, porque eu fiz a prova, né, era uma prova de direito do trabalho, eu decorei os artigos, a prova era sem consulta, eu e a minha amiga, a gente decorou os artigos, antes da prova a gente fez teste um com o outro para saber qual artigo e tudo mais. E aí eu cheguei na prova e eu respondi todas as perguntas com os artigos, tudo mais, indicando tudo lá. Qual foi minha surpresa quando, acompanhando uma amiga para ver a prova dela, eu falei, deixa eu ver minha prova também, porque eu queria ver por que eu tinha tirado 9,5. Aí eu vi lá, não tinha nenhuma indicação de por que eu tinha perdido meio ponto, mas tinha uma observação no final da prova. Esta prova teve cola. Aí eu, opa, por que tem uma indicação de que essa prova teve cola? Eu pedi revisão de prova, não porque eu queria meio ponto,
mas que eu queria que o professor me explicasse por que tinha essa informação num documento que é público, porque era uma prova da Universidade de São Paulo. E aí, o professor, não era ele que tinha aplicado a prova, era o monitor, aí ele falou, provavelmente o monitor viu você colando. Eu falei, eu não colei, eu não colo e eu sou contra a cola. Aí ele falou, não, então, olha só, você colocou aqui os artigos e tal, eu decorei os artigos. Aí ele, não, eu não posso fazer nada, eu não vi e tal. E aí eu falei, olha, ou você tira, ou eu vou ver o que eu faço, porque isso aqui é um documento público. Ele falou, não vou tirar essa afirmação. E eu pensei seriamente em entrar com uma ação por injúria, porque eu falei, você colocou num documento público algo que você não conseguia nem comprovar e que feria a minha honra aqui e a minha dignidade aqui na instituição. Então, assim, essa foi uma situação, por quê? Porque ele não entendia que eu decorei, e eu levei isso para a prova. Bom, então, o que a gente dá valor? O que a gente mostra para os alunos que a gente dá valor? Né? Avaliar significa passar uma mensagem, isso o Garcês também fala. Eu passo uma mensagem para o estudante, que é uma mensagem assim, qual é o seu desempenho? Como você está indo? Você está indo bem? Você está indo mal? O que você precisa melhorar? O que você precisa manter? Né? Eu passo uma mensagem para o estudante. Qual é o problema das avaliações quando elas são apenas de final de bimestre e final de semestre? É que essa mensagem para o estudante é pontual. Né? Ela é uma mensagem, por exemplo, no final, e aí o estudante não pode fazer mais nada. É uma mensagem sobre o estudante, então eu vou falar o que você está fazendo bem e o que você poderia fazer melhor. O que você está argumentando bem e o que você poderia argumentar melhor. É uma mensagem para o docente. Como é que está a sua turma? Está bem? Não está bem? Você precisa reforçar algum tópico? Você precisa reforçar alguma habilidade? É uma mensagem sobre o curso. O curso está dando certo? As pessoas estão conseguindo compreender e fazer as coisas que você colocou ali? E uma mensagem para a instituição. Olha, IDP, a turma está com essa média. E de acordo com o que eu estou observando, os problemas estão aqui, as vantagens estão aqui, os pontos positivos estão aqui. E por que essa mensagem para a instituição é importante? Porque a coordenação, em tese, passa isso adiante para os outros professores. E porque um outro professor que pegar essa turma pode saber quais são os pontos fracos dela. Então, essa é uma mensagem muito importante para a instituição também. Isso sem contar a OAB, sem contar a ENAD, que são outras avaliações que dão uma mensagem para a instituição. E aí, como é que eu posso estruturar esse juízo de valor? Eu não sei se vocês estavam acompanhando hoje a narração do Galvão Bueno com o Diego Hipólito e a Daiane dos Santos. E quando a Rebeca pisou fora do tablado, infelizmente, né, que ela pisou as duas vezes, o Diego Hipólito, ele tinha de cabeça quantos pontos ela estava perdendo em cada uma dessas ações, né? Então ele falou, olha, saiu com os dois pés para fora do tablado, da linha do tablado, perde 0,3. Deu um pulinho, perde 0,1. Por quê? Porque os juízes, eles têm uma matriz de avaliação. E essa matriz de avaliação serve para dois motivos principais. Para que eles consigam decidir rapidamente, coletivamente. Então, a matriz de avaliação é um instrumento para você decidir rápido. Você checa lá, check. Pronto. E a segunda coisa é para tentar tornar a avaliação mais objetiva. E o que é o objetivo? O objetivo aqui não é só uma tentativa de tirar
juízos de valor subjetivos. O objetivo aqui, ou criar um padrão comparável entre diferentes pessoas. O objetivo aqui também significa algo palpável, algo comprovável. Então, eu consigo saber, como o pessoal estava falando, que o juiz australiano no surf estava tirando nota. E por que ele estava tirando nota? Então, a matriz de avaliação, do jeito como eu e a Marina Fefebol a gente sugere no nosso livro de metodologias ativas em direito, ela tem 4 elementos principais. Um objetivo de aprendizagem. Então, o que eu quero que o meu estudante aprenda? Ao final do curso, o que essa pessoa vai ser capaz de fazer? Saber ou refletir. A dimensão avaliada, ou seja, pensando nesse objetivo de aprendizagem, o que eu preciso avaliar para saber que ele aprendeu? Tá? Para saber que ele atingiu esse objetivo. O critério de avaliação, ou seja, quais são os indicadores que eu vou usar para falar que foi bom ou foi ruim? E o instrumento de avaliação. Qual é a ferramenta que eu vou utilizar para ver tudo isso? Um exemplo. Hard skill aqui, tipo uma habilidade que seja bem jurídica. Eu quero que ao final do curso o estudante seja capaz de interpretar a legislação, e aí você pode botar a área que você quiser, à luz dos métodos de interpretação. Gramatical, finalístico, histórico e por aí vai. Esse é o objetivo de aprendizagem. Eu quero que o aluno saia capaz de interpretar as fontes do direito. Quais são as dimensões que eu preciso observar para saber se o aluno está interpretando bem o direito? Eu coloquei 2 exemplos aqui. Poderiam ser, por exemplo, 4. Mas eu coloquei 2 exemplos. Para mim, o aluno demonstra que ele sabe interpretar a legislação, primeiro, se ele é capaz de identificar a fonte jurídica pertinente a um caso. Então, ele soube identificar a lei que é aplicável para um caso, por exemplo, o artigo, o inciso. Segundo, se esse aluno é capaz de construir um significado literal desse texto. Se ele é capaz de ler o texto e entender o que o texto está falando, né? Bem nível compreensão aqui do texto. Poderia colocar se ele é capaz de remontar a decisão do legislador a partir do texto, sei lá. Essa é a dimensão que eu vou avaliar. Para cada objetivo, eu tenho algumas dimensões. Eu posso ter uma única dimensão, posso ter mais de uma. E aí eu tenho o critério de avaliação. Eu, Guilherme, uso, tem um pequeno erro aqui, depois eu corrijo, eu uso 4 critérios. Eu uso sempre excelente, bom, suficiente e insuficiente. Por quê? Porque eu considero que o excelente é aquela pessoa que atingiu a régua que eu esperava que aquela pessoa atingisse. O bom é uma pessoa que mostrou alguma coisa a mais, mas que ainda tem espaço para chegar nessa régua. Agora, para mim, o importante é o suficiente e o insuficiente. O suficiente é o mínimo que a pessoa precisa me mostrar para eu dizer que ela está apta dentro desse objetivo. Ela me mostrou que ela consegue identificar a fonte jurídica. Então, por exemplo, eu poderia dizer, olha, para mim o mínimo é que a pessoa indique o artigo de lei aplicável ao caso. Pode ser que outro professor considere que o mínimo seja indicar a lei. Se a pessoa já encontrou a lei, eu acho que ela já conseguiu o mínimo.
Tem gente que talvez fale, não, tem que encontrar a lei, o artigo e o inciso, e todos os incisos aplicáveis. Se não conseguir, não é suficiente. Então, aqui eu tenho a minha régua entre aprovação e reprovação. Eu estou trabalhando aqui com uma nota de aprovação igual a 7. Por isso que o suficiente é igual a 7. Uma pessoa que seja suficiente em todos os critérios, ela passou de ano. Porque a média é 7. Uma pessoa que seja insuficiente nos critérios, ela está reprovada. Ou ela está de exame. Até que ela me mostre a suficiência. Né? E o instrumento de avaliação que eu posso usar? Eu posso usar, para esse caso, uma prova prática com um problema que exige a interpretação. Digamos, por exemplo, que eu estou trabalhando com direito tributário. E aí eu dou para o aluno um caso que é o iFood, a entrega de comida de um restaurante. O restaurante fica, como eu pedi, né, na casa da minha mãe. Minha mãe mora em Osasco, aqui em São Paulo. Aí eu fui para lá. O iFood te permite pedir comida de um restaurante da Zona Oeste de São Paulo, Butantã, por exemplo. Eu peço o iFood do Butantã para entregar em Osasco. O ISS é devido onde? Em São Paulo ou em Osasco? Qual é o local da prestação de serviço? Porque aqui eu tenho, em tese, 2 serviços, o restaurante e o entregador. E eu dou esse caso para o aluno. E aí, o que eu vou avaliar? O aluno conseguiu encontrar no Código Tributário? O aluno conseguiu manejar a legislação municipal de ISS? Eu posso até discutir que dos objetivos é entender se o aluno consegue resolver conflito entre leis. O aluno soube usar critérios de conflito entre leis? Por aí vai. Então, a vantagem de trabalhar com a matriz, e eu vou mostrar aqui, é que ela torna o julgamento mais comparável, mais replicável, mais justificável para o aluno e, consequentemente, torna a avaliação mais objetiva, que é um problema que a gente sempre sofre. Então, quando uso isso daqui, a taxa de pedido de revisão é muito baixa. Os alunos não vêm, em geral, questionar quando eles percebem aonde que eles tiveram o critério e por que eles tiveram o critério. Né? E aí, aproveitando, né, tem 20 minutos, 23 minutos aí da fala até agora, antes de passar para os exemplos práticos, eu queria ouvir um pouco de vocês, se até agora vocês tiveram algum comentário que vocês gostariam de fazer, alguma questão que vocês gostariam de fazer a respeito, especialmente da matriz de avaliação. Se vocês já aplicam matriz de avaliação, como que vocês sentem, angústias, por aí vai. Bom, qualquer coisa vai ficar gravado. Fala, Carolina. Depois da Mayara. Oi, tudo bem? Tudo Vocês bom? conseguem me ver? Boa tarde. Sim, boa tarde, Carolina. Não, então, eu acho que em alguma medida todos e todas nós já usamos alguma matriz de avaliação, né? Especialmente nas instruções para as avaliações e nas respostas, né? Nos feedbacks das avaliações, quando a gente devolve as notas, e aí os parâmetros ficam mais bem definidos. Mas eu fico pensando muito em como... e aí eu queria te ouvir um pouco, Guilherme, sobre isso, sobre os desafios
do ensino remoto e da definição das matrizes de avaliação em turmas em turmas maiores, em turmas menores, em turmas mais participativas, menos participativas, porque cada turma é uma turma. Então, muitas vezes a gente define uma matriz de avaliação muito rígida no início do semestre. Então, estamos aqui todos e todas com prazo para preparação dos planos de ensino, né? Então, esse é o momento em que a gente vai escolher as avaliações. Mas talvez uma avaliação funcione para uma turma e não funcione para outra, né? Porque uma turma é mais participativa, outra turma é menos. Então, tem toda a questão da pactuação, né? Então, você pactua antes de começar o semestre, todo mundo sabe as regras, mas é no curso do semestre que você conhece as pessoas e vê as reações delas, né? Então, uma pergunta que eu queria trazer para você, pensando um pouco no princípio do budismo da impermanência, né? Como é que a gente pode trabalhar com essas impermanências do curso do semestre? Eu tive esse desafio no semestre anterior, no primeiro de 2021. Eu dou aula de teoria da pena, né? Direito penal, teoria da pena. Eu tinha uma turma, a turma A, maior e muito participativa. Ela era movida por dúvidas, o que me trouxe muitos desafios interessantes e me permitiu pensar em várias metodologias ativas. Agora, eu tive uma turma B que era pequena e quieta, silenciosa, que quase não participava e que queria muito mais conteúdo. Então, as aulas expositivas funcionavam muito melhor do que as metodologias ativas. Muita gente não estava presente na hora da aula ao vivo, assistia depois. Então, como é que eu ia propor uma metodologia ativa ou uma avaliação fundada em participação, sendo que muitas pessoas, em razão das vicissitudes da pandemia, não têm conseguido acompanhar as aulas ao vivo. Então, são um pouco essas as minhas dúvidas, né? Como é que a gente lida com a impermanência no curso do semestre, pensando talvez num planejamento na avaliação, e essas diferentes características entre turmas e, na verdade, entre pessoas. Obrigada. E você, Mayara? Obrigado, Carolina. Legal, oi, gente. A fala da Carolina também englobou uma das minhas questões, que seria quando, nesse momento da pactuação, né? Quando mostrar, se é necessário mostrar a sua matriz antes, primeiro dia de aula, pactuar, ou dá para, enfim, mais na véspera da prova, ou no feedback da prova, mostrar essa matriz. E a outra consideração, mais do que questão, que eu tive uma experiência de composição de nota. Então, a gente tem A1, A2. A gente pode fazer prova, e eu decidi que a A1 ia ser uma prova, a A2 ia ser uma composição de algumas atividades, tarefas, e uma prova final. E aí, nessa experiência aqui, para compartilhar com vocês, eu pactuei de início, relembrei em algum ou outro momento, quando passava a atividade em aula e depois via Canvas, né? Porque, como a Carolina falou, os alunos não estão obrigados a estarem no encontro síncrono, então eu sempre dava oportunidade para entregar depois, via Canvas, mas ao final sempre tem aquele que fala, mas por que essa composição ficou assim, por que essa média ficou assim, mas só falta meio ponto para a média, né? Então, escutar também um pouquinho e compartilhar essa experiência com vocês. Boa, mais alguém? Até para compartilhar dessas angústias aí, que eu compartilho todas, para ser sincero. Talvez só para perguntar a opinião dos colegas sobre uma prova de recuperação ao final. O que é que vocês acham? Se vale a pena, se não vale a pena, se é recomendável, se não é recomendável? Enfim, gostaria de ouvi-los. Boa. Então, vamos lá. Antes de partir para os exemplos práticos, que aí, Carolina, acho que vai ficar mais claro
com um exemplo do que eu estou falando aqui sobre versatilidade do instrumento de avaliação. Essa questão da impermanência, ontem eu tive numa aula também sobre inovação no ensino jurídico, na Escola Superior lá de Advocacia do Rio Grande do Sul. E veio a mesma pergunta. Não exatamente sobre avaliação, mas a mesma pergunta. Era assim, mas como é que eu lido com turmas diferentes com o ensino participativo? Foi bem... eu tenho uma turma mais calada, eu tenho uma turma que eu usei o método e não funcionou. E aí, como é que eu faço? Então, eu acho muito legal porque eu mesmo, né, também sofri isso, especialmente na diferença diurno e noturno. Teve uma época que eu dei a filosofia do direito para o diurno, 7 da manhã na segunda, eu dava 7 da manhã na segunda para o diurno e 7 da noite na sexta para o noturno, porque eu era professor novo na casa, né? Então eu fiquei com os melhores horários para dar aula, né? E aí era muito curioso comparar as turmas e o desempenho delas, assim, muito, muito. E aí vocês podem pensar, o diurno, na dor de braçada. Não, E aí é muito interessante que eu gostava mais de estar no noturno, porque eram mais participativos, porque vinham depois de um dia de trabalho e queriam ter uma aula mais dinâmica e discutir as coisas, do que o diurno, que era um pessoal, acho que até mais novo, e que tinha medo de dar opinião. E aí, que eu... Isso é uma coisa, porque me perguntaram assim, a gente tem que entregar o programa no início do semestre, sem conhecer a turma, e aí eu dou tudo pronto, aí eu conheço a turma e eu teria que mudar o meu programa, mas eu já me comprometi com o programa, né? Então é um dilema do professor que tem que ter o plano de ensino pronto antes da disciplina começar. O que eu costumo fazer? E aí já trazendo a questão da Mayara. Eu boto no programa o instrumento pelo qual eu vou avaliar os alunos. Então, eu vou avaliar vocês por observação de participação na sala de aula e trabalho. A GV aqui, ela substituiu, não tem mais prova durante esse ensino emergencial. O que tem é trabalho. E aí, os critérios do trabalho eu não entrego de antemão. Eu espero um pouco para ver. Os critérios da participação, eu já falo de antemão. Eu falo, você ganha a participação se você tiver uma participação durante as aulas e fazer as atividades. Essa geralmente é sempre uma dimensão que eu avalio, porque eu quero mostrar para o aluno que, assim, eu valorizo a sua participação, porque se você não participar, minha aula não funciona. Então, é mais ou menos assim. Então, eu preciso que você tenha essa atitude de construir a aula comigo. Se você não tem essa atitude de construir a aula comigo, desculpa, assim, você vai perder essa nota. E eu tive até um aluno, foi muito engraçado, que ele chegou para mim, é uma experiência que eu vou compartilhar, disse, professor, posso não entregar nenhum fichamento? Aí eu, pode, você não vai ficar com 3 pontos da média. Você se garante no resto? Eu me garanto. Então tá bom. Então, se você não quer entregar nenhum fichamento, fica à vontade aí para não entregar nenhum fichamento. Mas porque ele sabia que eu valorizava a preparação prévia para a aula. E ele não queria fazer preparação prévia para a aula. Talvez hoje eu até falasse, se você quer desenvolver alguma outra coisa que não seja fichamento, a gente pode acordar alguma outra coisa? Quem sabe? Mas também é muito difícil para gerir com muitos alunos. O que eu penso, então? Eu mostro a matriz antes para falar, eu valorizo isso. Se você não está de acordo com isso, e eu justifico. Por que você tem que falar em sala de aula? Porque eu quero saber se você argumenta bem. Se você não falar em sala de aula, eu não vou saber se você está argumentando bem. E aí vem uma coisa que o Garcês fala, que é a diferença entre o institucional e o individual. Então, você como professor tem que mostrar para o aluno que tem algumas escolhas que você fez porque você acha que é o melhor para ele ou para ela.
e falar, olha, eu estou avaliando você por isso, porque eu acho que é o melhor para você. E você está basicamente me pagando para achar o que é melhor para você, né? Então, tem uma decisão aqui que é institucional, que vai além do indivíduo. Tem uma outra coisa, que é, olhando aquele indivíduo, como é que eu posso potencializá-lo e não prejudicá-lo? Então, assim, é muito ruim quando a nota de participação, por exemplo, depende só de falar em sala de aula. Porque, como você falou, se tem uma turma que as pessoas não conseguem estar na sala de aula remota, ela vai ficar prejudicada. E aí vem o que a Mayara falou, da composição. Eu até arriscaria dizer que a melhor coisa no ensino remoto, com turmas que têm dificuldade de conexão, é compor notas. Porque você quebra a nota, né? Você quebra a sua avaliação em várias dimensões. E quebrando a avaliação em várias dimensões, você dá a oportunidade para que a pessoa se mostre em uma dimensão que ela tem facilidade. E aí, sobre o mostrar a matriz, ou melhor, os alunos falarem, reclamarem, mas como é que eu tirei essa nota, não sei o quê, o meio ponto, né, que a Mayara falou, isso vai para uma outra questão, que é a questão assim, a nota é uma escala, né? É uma escala. O que indica meio ponto nessa escala? Então, assim, por que eu gosto de usar 4 notas? E todo mundo vai receber só 4 notas? Porque eu vou falar assim, olha, a diferença entre você receber 8,5 e 9, para mim, é, é um tipo de avaliação que eu não quero fazer, sabe? É um tipo de avaliação adequada para quando você está pensando em reprodução de conhecimento, reprodução de informação. Ele reproduziu 90% das informações que está no caderno dele. Ele reproduziu 85% das informações que está no caderno dele. Ou é adequado quando eu faço uma avaliação comparativa entre alunos. Então, esse aluno é 10, esse aluno foi um pouco pior, é 9,5, esse aluno foi um pouco pior, é 9, esse aluno foi um pouco pior, é 8,5. Só que quando chega no 8,5, para você falar se o aluno foi um 8,5, um 8 ou um 9, começa a ficar muito difícil. E aí, quando você está trabalhando com isso, é legítimo que o aluno chegue e fale, por que está faltando meio ponto aqui? Porque o meio ponto não indica muita coisa. O meio ponto diz o quê? Que ele foi meio ponto melhor. O que é meio ponto melhor? O que é meio ponto pior? A gente usa a escala numérica para tentar dar objetividade, mas no final das contas a escala numérica não traz a objetividade, né? Sobre a prova de recuperação, não sei. Aí eu acho que eu deixo para vocês. Se tiverem 3 opiniões, até porque o Fernando chamou a galera para falar. Então, queria ver o que a galera tem de opinião sobre prova de recuperação. Como eu perguntei, eu posso começar, né? Eu descobri ao longo dos anos que ela facilita, de uma perspectiva bastante pragmática, ela facilita muito a vida. Principalmente por conta dessas pequenas dúvidas de eu fiquei por muito pouco, ou eu, enfim, estava num dia ruim, alguma coisa de uma ideia de uma próxima chance. E a minha experiência foi que, pragmaticamente, funciona bastante, tendo a ideia de resolução de conflitos, da gente sair bem ali, conseguir passar para adiante, aquelas pessoas que reprovam, aceitar a reprovação, alguns sequer vão para a prova de recuperação, porque já aceitam de vez. Então, enfim, essa ideia de acalmar ânimos funciona bem. Mas eu gostaria de ouvir uma opinião sobre, talvez na perspectiva acadêmica, se isso seria recomendado, se não é recomendado, enfim. Eu já testei de tudo. Cada semestre eu tento uma coisa diferente. Como eu já estou na praça há algum tempo, tudo que você pode imaginar eu já tentei. E aí eu queria dividir um pouco aí, ouvi-los um pouco então sobre isso também.
Fernando, eu não tenho opinião formada. Eu não tenho opinião formada sobre a prova de recuperação, assim. Eu geralmente cumpro as regras da instituição. Então, no IDP não tem a previsão, eu não aplico. E o que eu vejo muito é que, não sei, acho que o professor Guilherme deve saber, né? Nós temos 2 avaliações que são, em regra, obrigatórias, né? A A1 e a A2. Mas há 2 datas para cada uma dessas avaliações. Então, tem a A1, aí tem a substitutiva da A1, e a A2 e a substitutiva da A2. O que eu já percebi é que os alunos jogam com essa substitutiva. Então, eles dividem as matérias entre aquelas em que eles vão fazer a prova no primeiro prazo e depois apostam em outras para o segundo prazo. Jogo Então, jogado, né? Sem as regras, jogo jogado. O jogo é jogado, estão jogando com regulamento. Isso, né? Aquele aluno que não quis entregar as resenhas anteriores, ele jogou com o jogo, né? Me diz as regras, eu jogo. Exatamente. Então, aqui, assim, há essa regra da avaliação num prazo e a substitutiva no outro. E eu acho que o prazo fica muito em cima do encerramento do semestre para a gente, por exemplo, aplicar uma prova de recuperação. Se a gente for pensar no semestre que acabou de acabar, né? A A2 foi na última semana. A minha fica no último dia de aula. A substitutiva da A2 foi... A minha prova de recuperação é no último dia de aula. Eles não vão nem receber feedback da correção. Enfim, é aquela ideia que normalmente eles aceitam, porque é isso ou está reprovado. Então, normalmente, olha, a prova é no último dia, não tem nem feedback. Só aceita. Mas é no dia do fechamento da nota. Pois é. A de recuperação é no último dia de aula. Efetivamente, o último dia de aula. Eu me despeço de todo mundo e o pessoal vai no último dia de aula para fazer a prova. Você se despede com uma prova, Fernando? Que crueldade antes das férias. Exatamente. É o último ato daqueles que não se despediram antes, é essa prova de recuperação. Mas o hacking. O meu ponto, a minha experiência com a prova de recuperação é uma experiência de resolução de conflitos. Não é exatamente uma questão acadêmica, né? Por isso que eu estou colocando aqui, enfim, para falar sobre isso, né? A Tatiana, ela tinha aberto o áudio, foi muito curioso, porque foi bem na hora, e agora ela levantou a mão, então foi bom que não desistiu. Tatiana, dá o seu comentário aí. Tá certo, obrigada, Guilherme. Vocês me escutam bem? Desculpa eu estar com a câmera fechada, porque a minha internet está um pouco... Muito bem. Perfeito. Não só contribuindo, então, na questão aqui trazida pelos colegas, o que eu faço? Eu dou aula de internacional privado e público, né? Que são matérias que às vezes ficam lá um pouco à margem, ninguém dá bola, e aí vem o susto porque não fecha a média. E aí o que acontece é que eu acabo fazendo, Fernando, um trabalho de recuperação para aquele aluno que está ali, não fechou os 6, me procura, está desesperado, quer uma solução. E há também aqueles que não estão nem aí, não fecharam a média e eu ainda vou atrás, porque o meu marido ficou horrorizado e disse, tu tem que rodar né? E era isso, não tem que ficar indo atrás de aluno. Mas eu vou atrás, alguns respondem, outros também não estão nem aí, né? Mas eu também costumo dar um trabalho extra, que no formato online eu já organizo de pronto no plano de ensino um seminário. Então, eles se dividem da forma como eles melhor considerar ali, né? E vão apresentar artigos selecionados para a turma, aqui no modo online. E tem funcionado, porque já tem esse ponto extra. E aí, as 2 provas já previstas no programa da nossa faculdade. E aí, quando tem esse apavoramento, não é uma prova de recuperação, mas é um trabalho também a mais, um pontinho ali extra, só para repartir o que eu costumo utilizar. Trazendo a experiência da Tatiana, do Fernando, até em contraposição ao que a Carolina falou, né, das regras institucionais. E eu vou aproveitar o que a Mayara falou da composição de nota, porque também é muito importante para o raciocínio aqui. Tá? Tudo bem, Janete, tranquilo. Tem uma coisa que é uma coisa que vem desde o ensino básico, na verdade, e ensino fundamental,
que é a gente é ensinado a não errar. Você não pode errar. Então, isso se reproduz, tá? Num cenário que o aluno, ele tem, no final das contas, muitas vezes, 2 dias em que ele tem que mostrar tudo o que ele sabe. Aí, se o aluno estiver mal naquele dia, se ferrou. Por que isso? Porque você não tem a chance de errar. E aí, a gente recebe treinamento pedagógico e a visão pedagógica, e reproduz muitas vezes isso, de não dar a chance do erro, né? Aí basta ver o que aconteceu com a Simone Biles, já que eu estou usando um monte de exemplo da Olimpíada. A pressão é tão grande que você quebra, que você vai sofrer por isso. E tem uma coisa que eu li num livro que é do John Biggs, chama Qualidade da Aprendizagem Universitária. Ele fala assim, um argumento comum, né? Mas eu estudei assim, eu me formei assim, então tá tudo bem. Eu fui forjado dessa forma, a saber que eu não posso errar, que jogo é jogo, treino é treino, né? E que vai chegar um momento que eu tenho que acertar. Só que a gente se esquece que a gente e não é forjado dessa forma. Tipo, a gente, com mais experiência de vida, a gente vai errando e vai aprendendo com esse erro. Então, às vezes você errou com um aluno, você já não vai errar de novo com esse aluno na próxima vez que uma situação acontecer. Por exemplo, uma situação que aconteceu comigo muito na graduação, não sei se acontece com vocês. O aluno que chega no final do semestre e fala assim, professora, na verdade, eu não participei na aula porque eu tive depressão e eu não pude participar das aulas, eu não fui às aulas e por causa disso eu bombei de falta ou eu não consegui a nota de participação. A primeira vez que aconteceu isso, eu falei, bom, é uma condição médica? O que eu vou fazer? Mas aí eu pensei, só que ao mesmo tempo a pessoa só trouxe isso no final, quando ela já estava com a média definida. Então eu pensei, bom, aqui não tem como, eu vou flexibilizar, e aí vem o que a Carolina falou da flexibilização. Mas para o próximo ano eu vou falar, se você tiver qualquer problema, fale antes. Graças a Deus não aconteceu nada, desde então. Mas eu tive essa oportunidade, né? E aí, o que a Mayara trouxe da composição de nota é muito importante. E é uma composição de avaliação, não é mais do que uma composição de nota. Às vezes eu posso ter vários momentos avaliativos no semestre, sem que isso signifique nota. Então, digamos assim, a minha prova é um caso prático. É injusto com o aluno que, se a minha prova é um caso prático, eu só dei o caso prático para ele na prova. Eu cansei de ter professora que fazia isso. As aulas eram todas expositivas e aí vinha na prova, era um caso prático que eu tinha que resolver. Então, assim, por que não dar caso prático na aula antes? Pode até ser parecido. Você pode até falar, eu tô dando 3 casos, um em cada semana, e um dos 3 vai cair na prova. Para que a pessoa tenha a chance de errar e depois, na prova, tenha a chance de fazer melhor. E não vai valer nota. Saibam, porém, que eu vou avaliar vocês pela forma como vocês vão solucionar isso lá na frente. Eu desvincular a avaliação da nota é uma coisa muito boa, eu vou mostrar formulários que fazem isso, eles desvinculam nota de prova. Carolina. Não, é só para dialogar com você, Guilherme, sobre essa questão da depressão. Eu não sei se outros professores passaram por isso, mas acredito que sim. Nós tivemos muitos casos de Covid, muitos casos de alunos e alunas cuidando de pessoas com Covid ou sofrendo perdas
em razão da Covid. Então, no IDP, o que eu senti foi um apoio muito grande da coordenação e das monitoras, né, das monitoras da turma, que acompanharam esses casos e trocaram informações, dizendo, professora, ó, esse aluno aqui entrou em contato comigo, dizendo que não está conseguindo acompanhar as aulas, nem ao vivo e nem fora do horário, porque está passando por um período de Covid, assim, sabe? Então, houve uma comunicação, uma aproximação maior, para que a gente, de fato, soubesse como lidar, e aí lidar de forma diferente com esses casos. Não apenas no período da avaliação, mas ao longo de todo o semestre. Acho que esse é um ponto importante. E, claro, como você disse, também se colocar à disposição. Falem comigo, me deixem saber que isso está acontecendo, não deixem para o final do semestre todas essas informações. Então, teve um caso de um aluno que disse que não... E aí, assim, compartilhando, eu dou aula de teoria da pena, e aí eu pedi um paper na primeira avaliação e uma sentença na segunda. Então, eu não fiz nenhuma avaliação objetiva, né? Vocês imaginam quantas madrugadas eu passei corrigindo esses trabalhos, né? Mas para mim não fazia sentido fazer uma avaliação diferente dessas. E aí eu coloquei o paper no meio do semestre, porque se eu coloco no final, vem os textos de qualquer jeito. Então, a ideia era fazer o paper no meio do semestre para que até o final do semestre eles pudessem fazer os ajustes para que a gente pudesse publicar. E funcionou muito bem. As respostas foram muito boas. Um aluno até falou, eu me senti de fato na faculdade. Eu não me senti fazendo uma coisa que era um trabalho em que eu tinha que consultar 1000 fontes e que ninguém vai ler, porque eu tive resposta. Então, foi muito interessante ouvi-lo nesse sentido. E na última avaliação foi uma sentença. Então, eu passei o caso dias antes, a gente fez casos anteriores, depois eu passei o caso. E aí eles tiveram, acho que 72 horas, acho que foi isso, acho que eu postei na sexta e eles tinham até terça de manhã para entregar a sentença. E aí foi muito interessante, porque aí eu também pude explorar outras coisas, fundamentação, uso de jurisprudência, né? Quanto menos tempo a pessoa tem para escrever uma sentença, pior ela vai ser, né? Mais curta e concisa e sem fundamentação ela será. Então, quanto mais tempo eles tiveram, mais eu tive a oportunidade de discutir com eles os pontos da fundamentação, e eles sabiam quais eram os pontos, a gente falou longamente nas aulas, olha, o artigo 59, tem ali os critérios e tal. Então, foi uma experiência que, claro, foi muito cansativa, porque o processo de planejamento e de correção da atividade é muito longo, mas, ao mesmo tempo, eu senti uma boa resposta deles. Então, é um pouco nesse sentido, né, compartilhando as experiências. E até para continuar com essa linha de experiência, né, que eu acho muito legal, tenho duas ideias, né, que é o feedback e o feed-forward, que eu nunca consigo traduzir, eu não consigo achar Seria retorno de desempenho em português, né? E aí, você tem um retorno de desempenho retrospectivo e prospectivo. Você pode virar e falar, o que você fez de bom e o que você poderia ter feito diferente. É isso daqui. É o feedback. Então, dei uma simulação, a pessoa fez a sustentação oral na simulação, eu posso orientar ela sobre o que ela fez de legal, o que ela poderia ter feito de diferente, para que quando estiver diante de um juiz, ela faça bem. E o feed-forward seria algo do tipo, tá, eu vi o que você fez, agora tenta fazer diferente aqui. Então, para a próxima, faça de outra forma, né? E aí, quando você fala de colocar o paper ou a entrega, de qualquer coisa que seja no meio, e você dá essa chance deles ouvirem o que você tem a falar para eles mudarem adiante, é ótimo. E às vezes, né, Carolina, você nem precisa ter duas formas de avaliação diferentes. Você pode ter
vai fazer o paper ao longo do semestre todo. Na parte do meio é uma entrega parcial do paper. E você vai receber um feedback e um feed forward, digamos assim, sobre esse paper. E na segunda parte, a segunda entrega do paper, um dos critérios de avaliação é saber se você melhorou o paper em relação ao que você tinha recebido de orientações. E aí você pode dizer assim, excelente quando incorporou todas as observações. Satisfatório quando incorporou parcialmente as obrigações, as sugestões. Ou não justificou por que não incorporou. Insuficiente quando incorporou, sei lá, poucas. Né? Isso aí pode ser subjetivo, mas insuficiente se não incorporou, ignorou, sem justificativa. Então, estou aqui falando e usando o mesmo instrumento de avaliação para ver se a pessoa mudou aquilo. Fazer uma simulação e depois fazer uma outra simulação para ver se ela melhorou de uma para outra. E quais ferramentas, quais instrumentos eu posso utilizar para isso? E aí vem a segunda parte dos exemplos práticos. Tá? Tudo que eu estou trazendo para vocês são coisas que eu apliquei, e eu já usava instrumentos antes da pandemia. Então, para mim, a pandemia foi só continuar coisas que eu já fazia. Aliás, muito do que eu vou mostrar aqui são coisas que eu fazia antes da pandemia. Então, a primeira coisa, matriz de avaliação. Eu vou compartilhar com vocês, então, o meu ambiente de avaliação, que não é o de vocês. Eu perguntei, né, a coordenação, não sei nem se foi a Isadora, me passou que vocês usam o Canvas. Eu não tenho familiaridade com o Canvas, então eu preferi não arriscar na versão gratuita, que eu até me inscrevi para ver se rolava de mostrar para vocês. O que eu vou mostrar é como é que eu posso usar um AVA de maneira a facilitar o meu trabalho. Na GV, e vocês estão vendo o meu ambiente de aprendizagem da disciplina de Operações Jurídicas de Transferência de Tecnologia. Aqui no meu AVA, e vocês devem ter isso no Canvas, eu imagino, eu posso vir nas ferramentas que ele me oferece, tem aqui a parte de avaliação, e vir nas rubricas. É possível que tenha isso no Canvas, tá? Inclusive, se alguém já utiliza, avisa aí no chat. Quando eu venho na rubrica, eu posso criar várias rubricas. Isso aqui é uma coisa importante, o tipo é analítica. Ou seja, como a Mayara falou, eu vou compondo notas e eu fecho, e eu somo isso ao final. Isso é diferente de uma holística, em que eu dou uma nota para tudo, né? Com base nos critérios. O que eu faço? Chego aqui na rubrica e eu edito, eu crio, eu pego aquela matriz de avaliação que eu tinha e que eu apresentei, por exemplo, do programa da disciplina, e eu transponho para o meu ambiente virtual de aprendizagem. Então, o trabalho final da disciplina tinha 1, 2, 3, tinha 4, na verdade, mas 3 notas possíveis aqui, né? Que eu compus. Tinha duas dimensões, tá? O trabalho tinha por objetivo de aprendizagem o aluno sabe usar estratégia jurídica para escolher qual é o negócio que ele vai usar? Como é que eu avaliei? 2 dimensões, pontualidade, para saber se o aluno cumpre o prazo, e se o aluno ou a aluna indica motivos pelos quais ele rejeitou determinados negócios jurídicos, determinados arranjos, determinadas estratégias. Ou seja, você tem que me mostrar que você não escolheu outras estratégias conscientemente. E aqui eu tenho o suficiente ou insuficiente. Sim ou não. Depois eu tinha 2 dimensões que valiam 1 ponto cada. Se a pessoa caracterizou bem quem são as pessoas, os autores envolvidos naquela relação,
E aí tem cada critério, o excelente, satisfatório, suficiente e insuficiente. E se aquela pessoa soube caracterizar a tecnologia da relação jurídica? Você sabe do que você está falando? Do objeto do negócio jurídico? Você está sabendo qual é o objeto? E o que valia mais? A indicação. Qual é a estratégia que você escolheu? Esse é o que valia mais. E você tem critérios, por exemplo, excelente. Detalha o arranjo, faz uma análise estratégica, indicando o objeto, possíveis obrigações das partes, possíveis responsabilizações, riscos e fatores que levaram a usar esse arranjo. É muita coisa para chegar no excelente. Agora, o excelente é o 10. Se você quer ser aprovado na minha disciplina, você precisa fazer isso aqui. Indicar um possível arranjo, trazendo o objeto da relação e o nome da figura contratual que você usou. Se você fizer isso, você está aprovado na minha, pelo menos nesse critério. Você mostrou para mim que você soube escolher uma figura aqui, jurídica, para essa relação. E aí eu vou ver se a figura está adequada ou não. E aí eu chego para avaliar a pessoa no sistema de entrega das atividades, né, no trabalho final da disciplina. De novo, eu imagino que o Canvas também permita isso, porque isso é algo comum aos vários sistemas de aprendizagem. Eu chego para avaliar a aluna e está aqui a minha rubrica. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na rubrica, né? Vamos ver se vai abrir. E eu estou com a minha rubrica aqui para selecionar quais são os itens. Ah, entregou no prazo? Selecionei. Indica os arranjos? Selecionei. Detalhe as partes? Selecionei. Selecionei e selecionei. O próprio sistema soma para mim e me dá a nota final. Eu não preciso nem calcular a nota. Eu só preciso escolher qual é o critério de avaliação que a pessoa observou. E o que eu posso fazer? Opa. Eu posso vir aqui e fazer um comentário sobre o trabalho. E esse comentário pode ser por escrito, só para falar quais foram os critérios que ela não atingiu, e pode ser até gravado, em áudio ou vídeo, né? Eu tive a experiência de gravar, ano passado, para a disciplina, os áudios, e olha, cansa, viu? Porque numa turma de 30, se você fizer áudio de 2 minutos para cada um, você passou 1 hora gravando áudio. Mas para o aluno é muito legal, porque ele está ouvindo a voz do professor falando sobre o trabalho dele. Então, às vezes tem o que se chama de microfeedback. Você pega um ponto e faz um ponto de feedback. E você também pode fazer um áudio geral para a turma. Gasta aí 15 minutos e fala, pessoal, li todos os trabalhos e gostaria que vocês revissem as suas respostas para ver esses erros que foram mais comuns. Primeiro, segundo, terceiro, gravo o áudio, deixo aqui. Posso até mandar por WhatsApp, para eles circularem entre eles, se eles quiserem. E por aí vai. Especialmente para quem tem pouco acesso à internet, o WhatsApp, às vezes, é a forma de ter acesso ao mundo no final do mês, por pacote de dados e por aí vai. Então, essa é a forma que eu fiz para pegar uma matriz de avaliação e trazer ela para o AVA. E eu posso fazer isso também com participação. Tá? Eu vou mostrar como é que eu faço com participação quando eu for falar de participação em si. Tá? Então, só para esclarecer essa dúvida por mim, vocês conhecem se o Canvas tem essa funcionalidade de fazer a matriz para avaliar? Alguém aqui já usou e sabe? A Mayara tinha feito positivo com a mão. Tem a rubrica, bem parecido. Eu lembro que quando eu montei, não foi semestre passado, teve alguns semestres, eu montei, talvez eu tenha montado manual, então não tinha essa opção em que você só selecionou
e o sistema calculou para você, pelo menos quando eu montei, talvez eu tenha montado de um jeito mais manual. Aí eu teria que rever lá para ver se tem essa segunda parte de selecionar igual você fez, mas tem sim o sistema de rubrica. Aqui no AVA do iClass que eu estou usando, o importante é você dar o peso de cada critério e qual é o valor de cada critério. Se você não dá, ele não calcula. Então, eu preciso falar que o excelente é 30 pontos, que o outro é 25, para ele calcular, senão ele não calcula. Pode ser esse um problema. Uhum. Bom, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Por quê? Isso aqui que eu estou mostrando é o seguinte, foi algo que me salvou quando eu tinha que corrigir 120 avaliações na São Bernardo, porque aí é aquela coisa, eu vejo, está atendendo os critérios? Beleza. Está atendendo os critérios? Beleza. Quais critérios está atendendo? E aí você dá uma justificativa, dá um feedback da resposta, ao mesmo tempo em que você consegue fazer isso para muita gente, que é o principal problema, né? Outra possibilidade que eu adoro, tá? E aí, Carolina, você que deu o paper, você vai ver uma coisa que eu acho muito interessante sobre isso, que é o uso de documentos compartilhados, tá? Por quê? Eu trouxe aqui 4 exemplos de coisas que eu faço, que eu gosto de fazer com documentos compartilhados e que servem de avaliação, tá? E eu vou fazer um teste com vocês. Carolina, você tem conta Google? Sim, Tá. tem. Posso te pedir para me mandar no chat, privadamente, o seu e-mail da conta Google, só para eu mostrar o teste para as pessoas aqui? Sim, claro. Então, o que eu quero mostrar para vocês? É o que eu coloquei numa publicação que é Instrumento Objetivo de Avaliação e Acompanhamento dos Alunos. Eu trouxe aqui 4 exemplos. No canto superior esquerdo, eu tenho o que eu chamei de diário de bordo. Ao longo do semestre, cada semana, os alunos em grupo tinham que colocar reflexões conectando a matéria que a gente estava vendo com coisas da realidade deles. E tinham critérios. Então, por exemplo, eles eram avaliados se os alunos discutiam entre si no grupo, se eles colocavam comentários ao que o colega colocou. Por exemplo, porque eu queria que eles discutissem entre eles o que cada um colocava. No canto superior direito, eu tenho um template de apresentação, que era meio um seminário, que os alunos tinham que fazer, preencher. E eles preenchiam num Google Slide, que eu tinha acesso. Então, eu conseguia acompanhar como que eles estavam fazendo aquilo. Embaixo, eu tenho 2 exemplos de leitura em Google Docs. E eu vou fazer com vocês o teste com a Carolina em todos eles para mostrar como que isso pode ser útil. Tá? Por exemplo, só para mostrar aqui para vocês o diário de bordo primeiro, para vocês verem. Isso aqui é um diário de bordo, Filosofia do Direito, 2º semestre. Ignorem o nome das pessoas, porque são dados pessoais. Então, assim, eles tinham que fazer descrição da situação, e a cada 2 semanas eu lia o que eles colocavam e eu fazia comentário. Então, vocês vão ver que eles estão fazendo comentários entre eles, estão reabrindo. Eu estou fazendo comentário, então eu fiz um comentário 29 de agosto. Ótima reflexão sobre o fundamento. Por que defende a última hipótese? E aí eles trazem, com a finalidade de estabelecer um paralelo entre o Hart e a notícia. Que notícia? Crise da segurança pública no Rio de Janeiro. Operações policiais, ações policiais que geram clima de terror em escolas. Foi uma notícia que o Leonardo achou no dia 31 de agosto. E aí ele colocou. E aí as outras pessoas comentavam, né? Então você vê que não só eu comentei, como a Gabriela respondeu ao meu comentário,
E eles eram avaliados por isso. Tipo, eles interagem com os meus comentários, eles respondem os meus comentários. E aí, eu posso transformar esse documento compartilhado num exercício de leitura compartilhada. Então, por exemplo, vou só colocar aqui o e-mail da Carolina. Ah, você colocou do próprio IDP, né, Carolina? Tem problema, então, eu compartilhar com a tela? O pessoal já deve saber, né? Não, porque os nossos e-mails são da conta Google. Então, tá ótimo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou compartilhar o documento com a Carolina. Compartilhar diretamente o documento com a Carolina. Carolina deve ter recebido o e-mail, ou receberá em poucos instantes o e-mail do compartilhamento. Então, agora sim. Agora receberá. E eu coloquei ela como editora. O que acontece? Quando a Carolina entrar com a conta Google dela, ela vai entrar identificada, né? E eu posso pedir para ela ler o texto e fazer comentário. Não entendi por que aconteceu isso daqui. Por exemplo. Está aqui, identificado. 18/18, hoje, Guilherme. Né? Ó, a Carolina entrou, está aqui, identificada, com um Czinho. Carolina Costa Ferreira. Carolina, faz um comentário qualquer. Responde ao meu comentário, por exemplo. Com qualquer coisa. Né? Se a Carolina coloca o comentário dela, por exemplo, também não entendi, eu sei que a pessoa participou. Se eu vier aqui no histórico, arquivo, histórico de versões, tá? Ver histórico de versões, eu sei quem editou, quando editou. Pelo nome. Então, eu consigo dizer, por exemplo, se a pessoa contribuiu para um documento ou não contribuiu explicitamente. Eu consigo verificar quem fez comentário. Então, foi a Carolina. Ela está comentando, beleza. Eu posso ver aqui, ó, né, todos os comentários, comentários para mim, comentários abertos, né? Eu posso acompanhar só por aqui. E isso dá objetividade, ao mesmo tempo que me permite acompanhar. Eu posso até falar, Carolina, se você usar a hashtag, ou o @Guilherme, eu vou receber um e-mail, e o aluno pode, estou com dúvida aqui. Me ajuda, professor. Então, o que eu, por exemplo, é um paper ao longo do semestre, você pode dar como orientação no início do semestre que esse paper tem que ser criado em Google Drive, por exemplo, e compartilhado com você, para você ter acesso a todos. E se o aluno tiver alguma dúvida enquanto ele está fazendo, te tagueia. Né? Eu fiz leitura compartilhada do texto do Dworkin, e eu falei, sinaliza onde vocês têm dúvida. E eles foram sinalizando onde eles tinham dúvida no texto, para a gente discutir depois. Né? Isso aqui eu transcrevi, um trechinho para a gente trabalhar em aula. Aqui está o slide. Você pode pedir para as pessoas fazerem desenhos juntos, coisas juntas usando slide, fluxograma, mapa mental, e você ir trabalhando ao longo do semestre com a pessoa com um documento compartilhado. Tá? Como eu estou com o tempo curto, vou tentar ver até onde eu chego para deixar gravado. Uso avançado de formulários. Por que eu falo de uso avançado de formulários, tá? Em geral, isso também... Oi? Posso falar? Claro, Alberto, pode falar.
Antes de você começar a apresentação aí essa última aí, eu já estava pensando em algo que que eu faço. Até queria compartilhar com os colegas e contigo. E agora aprendi outra questão mais assim relevante. Eu costumo ter como avaliação também o diário de aula, onde eu tenho uma tabelinha que eu formei com IDP, tal, o nome do aluno, etc. Aí tem o resumo da aula, que ele vai ter que fazer um resumo, uma síntese da aula com as palavras dele, aí com 3, 4 parágrafos. No outro lado da tabela, uma pergunta-problema. Ou seja, ele vai problematizar o conteúdo, traduzindo isso para a realidade em forma de pergunta. Depois, durante a aula que vem, eu elejo alguém da turma para ler o seu diário, ler a sua pergunta-problema, e aí a gente discute um pouco, isso mais ao final da aula. E tem mostrado muito resultado positivo. E aí eu fiquei muito feliz em ver que você também tem o diário de bordo, né? E eu fiquei muito feliz em ver que tem outros colegas que também fazem isso, claro que você de uma forma mais digital do que a minha. Então, só queria falar dessa minha experiência aí. Norberto, eu acho essa experiência muito legal e eu somo ela com a ideia do formulário, por quê? Porque você pode pedir para os seus alunos submeterem, como é aqui, né, essa reflexão por meio de um formulário. E aí você fica com isso registrado. Então, por exemplo, aqui, aqui eu tenho já pré-elencado quem são os alunos da minha disciplina, que eu peguei na lista. O aluno vai lá, escolhe. O aluno tem a resposta, então ele pode vir. Então, comparando as narrativas, o que você acha. E por que eu tenho algumas questões em múltipla escolha? Esse formulário, ele não tem resposta certa. Isso aqui é um estudo dirigido da leitura, da preparação prévia. Esse caso, Portal Telemedicina, é uma narrativa que eu fiz que tem 6 páginas. Essa era a preparação prévia. E aí, ele tinha que responder. O que eu fazia? Na aula, eu mostrava a estatística da resposta. Então, eu chegava e falava, ó, a gente teve 30 respostas, todo mundo respondeu, e essa foi a proporção de pessoas que escolheram a opção A. Essa foi a opção B, essa foi a opção C. Por que vocês escolheram a opção A? Por que vocês escolheram a opção B? O que fez a diferença entre um e o outro? E aí, você que falou das perguntas, né, Norberto? Você pode ter a lista das perguntas aqui. E usar com eles, e guardar essas perguntas ao longo do semestre, né? É muito legal isso. Uso que eu vou deixar... Perfeito, né? E eu vou deixar aqui para vocês dois formulários para vocês consultarem. O primeiro é esse daqui. Esse daqui é um formulário que eu usei numa aula do Damásio, que era uma aula híbrida, antes da pandemia. E foi muito interessante, porque o pessoal estava tenso para saber se ia dar certo ou não. Eu falei, não, fica tranquilo, vai dar. Tinha 15 pessoas em sala de aula. E eu tive 191 respostas no formulário, o que significa que tinha mais umas 180 vendo a aula ao mesmo tempo. E o que eu fiz? Tá aqui a pergunta, tá? Quando eu chego aqui, eu posso vir na configuração do formulário Google e habilitar teste. Quando eu habilito o teste no formulário Google, eu posso atribuir notas, indicar quais são as perguntas certas, as perguntas erradas, e colocar aqui, ó, essa é a pergunta certa. E dar um feedback. Se você responder, está aqui o feedback. Se vocês fizerem esse formulário que eu coloquei no chat, vocês vão ver, eu não preciso falar nada. Vocês já vão receber a nota de vocês automaticamente e já vão receber o feedback da resposta. Se eu quiser, eu posso, por exemplo, colocar que a liberação da nota é só depois de eu mandar o e-mail, só depois de eu liberar. Então, eu faço o seguinte,
Pessoal, vocês vão fazer a prova no Google Formulário. Responde lá, tá lá as notas, e eu libero tudo num lote só. E eu fazia isso com avaliação substitutiva, que é isso daqui. Quem não fazia uma atividade escrita, como aconteceu com a Mayara, né, de ter várias atividades escritas e tal, podia fazer uma substitutiva, que era aqui. Cada questão tinha uma resposta e você recebia a nota depois que eu mandava, né? E aí eu sei quais são as respostas corretas, quem errou mais, quais foram as perguntas que foram mais erradas e por aí vai. E só uma última dica, vocês podem fazer na pergunta um item que tem aqui, ó, ir para a sessão com base na resposta. Se vocês usarem ir para a sessão com base na resposta, vocês podem fazer um joguinho. Se eu responder A, eu vou para a sessão 1. Se eu responder B, eu vou para a sessão 2. E o aluno, ele interage com as suas respostas. Então, se responder sim, vai para a sessão 8. Se responder não, vai para a sessão 8. Beleza? Depois vocês testam esse formulário aqui que eu estou botando no chat para vocês. Putz, continuar aqui, não vou nem voltar. O que mais que eu posso fazer só com essas ferramentas? Eu tenho aqui, ó, uma tabela com o nome dos alunos e 3 campos. O aluno falou em sala de aula com preparação prévia. O aluno se remeteu à fala do colega, na fala dele. A opinião do aluno evoluiu o debate. E eu tinha um monitor que, durante o debate, ele ia colocando o nome do aluno e ia colocando as opções. Então, eu tenho o registro da participação de todos os alunos no meu curso, que começou em maio. E se vocês foram ver, houve 132 falas no meu curso. E eu consigo falar até quem falou, quando falou e quanto falou ao longo do meu curso. Né? Se eu tiver alguém acompanhando, eu posso até dar para a pessoa um formulário. Esse aqui é um formulário de autoavaliação que eu dava para os alunos se autoavaliarem. Indica o conceito que você atribui a você mesmo em cada um dos aspectos. Preparação prévia. O que você achou? Engajamento nos debates. O que você achou? Eu tive 423 respostas ao longo do ano todo. E vocês vão achar o quê? Ah, o aluno vai ser oportunista. O aluno vai colocar que o conceito dele foi excelente porque quer conseguir o 10. E olha só. Então, quando você olha que eles botam 160 alunos colocaram satisfatório e 105 acharam suficiente a preparação prévia, né? Você teve até gente colocando insatisfatório, sendo honesto. Brincadeira aqui, claro. Mas eu pedia para eles justificarem. E eles justificavam. Olha o tamanho das justificativas, algumas delas, assim. E eu via isso e eu atribuía a nota. Eu falo assim, a responsabilidade de atribuir a nota não é sua. Você tem que pensar no conceito que você se auto-aplica. Quem tem que dar nota sou eu, com base nos conceitos que você acha. E aí eu tinha 2 perguntas de controle, que é para saber qual é a régua que você está usando. Então, para uma pessoa que comparece em 75% das aulas, que conceito você daria? Para uma pessoa que não fala em sala de aula, que conceito você daria? Porque eu quero saber qual é a régua que ele usa para si mesmo e para os outros. Né? E aí, ó, tem várias coisas, né? Tipo, essas coisas são comentários sobre o curso. Eu tive 161 comentários sobre o curso. Né? Eu até fiz uma nuvem de palavras depois com os comentários, para ver quais eram as palavras que mais apareciam nos comentários dos alunos.
E foi muito legal, tipo, as palavras eram positivas na sua maioria. Isso é uma forma de você usar formulário, tá? E a última coisa que eu quero mostrar, que eu acho que pode ser legal para vocês, é o chat. Eu salvo o chat. E aí, eu meio que criei um template, depois eu posso mandar para vocês se vocês usarem Zoom, que é um template que pega a participação no chat, eu uso uma fórmula, tá? Por isso que eu falei, mas estou só mostrando assim, eu pego o bloco de notas, copio o bloco de notas, colo no Excel o bloco de notas do Zoom. E aí, eu separo o nome. Essa turma foi a turma de transferência de tecnologia. Eu tive, nas aulas, 985 interações no chat. E eu posso falar quem interagiu, como interagiu e quando interagiu. E quais interações são pertinentes e quais interações não são pertinentes, tá? Aí vocês podem falar, mas foi tudo bom? Não, pera um pouco, deixa eu ver. As interações que eu coloquei como pertinentes foram 318. Então, 1/3 das manifestações no chat eu considerei pertinentes. Tá? Se vocês usarem Zoom, eu posso até mandar o template, porque aí vocês podem usar o bate-papo. Mas esse é o tipo de coisa que vocês podem usar para objetivar um pouco a avaliação disso, de vocês. Tainá, eu acumulava relatórios e juntava para uma parte, né? Então eu posso mandar para vocês aqui o arquivo para vocês terem a fórmula para vocês usarem. E aí vocês copiam e colam e tá aí, tá feito. Para vocês saberem quem falou. E aí, quando eu mostrava para os alunos, eu falava assim, pessoal, vocês têm noção de que vocês já falaram 300 vezes em sala de aula no chat? Aí o olho deles assim, nossa. Isso se legitima enquanto professor, né? Porque você fala, ó, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Então, vocês não estão aqui a passeio. Então, esse aqui é um pouco de potenciais, tá? Que vocês podem usar. Então, eu mostrei aqui a participação, mostrei aqui a autoavaliação. O debate, a gente teve uma conversa, uma interação legal aqui antes. Deixo a sugestão do livro meu e com a Marina. Peço desculpas pelo adiantado da hora. Deixo aqui umas outras referências textuais que são interessantes para discutir a avaliação, inclusive esse texto em que eu falo sobre como usar a ferramenta para tornar mais objetivo a forma de avaliar. E deixo aqui os meus contatos. Eu vou mandar para a coordenação tanto a planilha quanto a apresentação para vocês terem elas com vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Excelente, Guilherme. Agradece. Professor, muito obrigada. Excelente aula, fundamental tudo isso que o senhor nos passou, as alternativas, né, ferramentas para avaliação. A gente está se encaminhando para o final, passou um pouco do tempo, mas é claro que se alguém tiver ainda mais alguma dúvida, pode falar, não há problema. Nas reuniões da coordenação, a gente tem o costume da regra dos 3 segundos. Se alguém não fala em 3 segundos, significa que ninguém tem mais dúvidas. Então, regra dos 3 segundos. Aquela aluna chata do fim da aula, serei eu. Claro, mas pode ficar à vontade. Na verdade, é só para não esquecer de deixar... Seria o quê? No Canvas, vou colocar para a gente, Isadora? Que realmente facilita bastante já ter a fórmula, principalmente para quem é do direito, sabe, Guilherme? Vou copiar aqui esses links para colocar no Canvas, para enviar para vocês, antes de Sofri encerrar bastante. a reunião. Obrigada pela aula aí. Vou colocar aqui os 2 links. Tá certo. Pessoal,
Então, agradeço a presença de todos, professor Guilherme. Agradeço muito, muito novamente a sua participação, os seus ensinamentos, foram fundamentais aqui para a gente. Espero ter a oportunidade de, novamente, termos a tua presença aqui, ajudando nas nossas metodologias de ensino no IDP. Obrigada. E, pessoal, amanhã nós temos um contato, uma aula com a professora Marina, que é colega do professor Guilherme, também coautora desse livro que ele nos mostrou. É a nossa última aula do curso. Então, até amanhã, no mesmo horário. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Guilherme. Obrigado, pessoal. Boa noite. Bom semestre.